Olá, pessoal. Vamos iniciar então a aula de hoje, dando continuação então às ferramentas da qualidade. Hoje nós vamos falar sobre a folha de verificação e também o diagrama de Pareto. Vocês vão ver que são complementares, uma ferramenta complementa a outra. Começando então pela folha de verificação, ela é uma ferramenta de coleta de dados. Eu costumo dizer que a folha de verificação é muito similar a um checklist, onde nós temos atividades para fazer e vamos riscando aquelas que são desenvolvidas. Nesse caso, a folha de verificação pode ser também um cartão ponto, por exemplo, onde nós temos ali o controle da frequência, nos horários que nós entramos e saímos, por exemplo, do trabalho. Mas, especialmente, é uma ferramenta utilizada muito na produção, tanto de bens quanto de serviços, para assinalar, por exemplo, possíveis causas de problemas, etc. Então, conceitualmente, a folha de verificação são formulários usados com a finalidade de facilitar a coleta e o registro dos dados. Permite, então, verificar a frequência de ocorrência de determinados eventos e transforma especialmente opiniões em fatos. Uma coisa é eu chegar até o meu chefe, até o meu líder, e demonstrar quantas vezes um determinado problema aconteceu. Outra coisa é eu simplesmente chegar lá dando uma opinião. Se eu tenho um relatório, tenho um documento para Bom, vamos falar agora do diagrama de Pareto. O que é o diagrama de Pareto? Ele é uma técnica que vai nos permitir visualizar os diversos elementos de um problema. E a partir da visualização desses elementos, nós vamos poder estabelecer prioridades quanto à escolha daquele que a gente vai primeiramente procurar solucionar. O princípio de Pareto, ele prega que para a maioria dos eventos, aproximadamente 80% dos defeitos vêm de apenas 20% das causas. Então, nós vamos pegar esses 20% de causas que provocam esses 80% dos defeitos e vamos atacar eles prioritariamente. Os demais, obviamente, dentro daquele processo de melhoria contínua que nós temos na gestão da qualidade, vão ser atacados, mas não vão ser os primeiros a serem atacados. Nós vamos atacar efetivamente as causas principais do problema. Bom, agora vamos falar do passo a passo para construir o diagrama de Pareto. Primeiramente, vamos escolher o problema ao qual nós queremos analisar. Vamos listar as possíveis causas que nós pretendemos investigar, que contribuem para que aquele problema, aquele defeito aconteça. Então, vamos escolher esses itens, quais a gente pretende estratificar. Para fazer essa estratificação, então, nós vamos elaborar uma folha de verificação, vamos fazer a coleta de dados durante um período previamente estipulado. Findado esse período, nós vamos tabular os resultados. Para isso, nós vamos elaborar uma planilha, listando os dados de forma individual, com a frequência e percentual em que aconteceram, e assim como com os percentuais acumulados, onde nós vamos somar, por exemplo, a causa 1, mais a causa 2, mais a causa 3, quanto elas contribuem efetivamente para aquele problema aconteça. Vamos traçar dois eixos verticais, à esquerda e à direita, e um eixo horizontal. No eixo esquerdo, nós temos o número de ocorrências, e no eixo direito, nós vamos ter o percentual dessas ocorrências. Bom, pessoal, agora vamos para o exemplo prático, então, do Pareto. Primeiramente, vamos falar da folha de verificação, produzida de forma a nos possibilitar depois elaborar o diagrama de Pareto. Vejam que é a mesma folha de verificação do exemplo anterior, mas agora nós temos o acréscimo de duas colunas. Uma delas do percentual do total, ou seja, de todas as causas
né, que é o nosso 100%, quanto cada uma dessas causas aqui contribui para que nós tenhamos bolos com defeitos, né? Então vejam que massa pesada, né, que lá somou 6, representa 33% do total, sabor artificial 28%, pouca cobertura 22%, o recheio cremoso 11%, sabor excessivamente doce 6%, né? Se nós somarmos todos esses valores aqui, nós devemos chegar a 100%. Uma das formas de, inclusive, saber se a gente calculou os percentuais corretos é justamente identificar se chegou a 100% ou ao menos aproximadamente 100%, 99,80%, enfim, conforme o número de casas decimais que a gente utilizar para fins de arredondamento, né? Então pode dar uma diferençazinha, mas aproximadamente é para dar em torno de 100%, né? Somando todos esses itens aqui. Se nós colocarmos isso aqui no Excel, vai dar 100% efetivamente, né? E o que é o percentual acumulado? Nada mais é do que eu juntar o percentual atual, né, com o anterior, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho primeiramente 33% acumulado, porque eu não tenho nenhum outro valor para somar com esses 33%, mas já no segundo item aqui, que é sabor artificial, com mais a massa pesada, eu tenho 61%. Depois, a pouca cobertura é 22%, somando com o sabor artificial, que é 28%, mais a massa pesada 33%, eu tenho 83% das causas dos meus problemas com bolo, referente a esses 3 fatores aqui: massa pesada, sabor artificial e pouca cobertura. Vejam, pessoal, que essas 3 causas aqui sendo resolvidas, né, a gente elimina 83% das causas dos problemas que vem acontecendo com os nossos bolos. Ou seja, nós temos que atacar primeiramente esses 3 itens, né, para eventualmente depois, né, irmos atacar a questão de recheio pouco cremoso ou sabor excessivamente doce, porque eles não ocorrem com uma frequência tão significativa, né, diferente desses itens aqui que realmente apresentaram índices bem significativos. Tá, pessoal? Importante dizer, né, como é que a gente chega a esses percentuais, tá? É aplicando regra de 3, né? Onde 18 é igual a 100% e 6 é igual a x, né? E para os demais a mesma lógica: 18 é igual a 100%, 5 é igual a x, né? 18 é igual a 100%, 4 é igual a x, né? Aplicando a regra de 3, aí a gente vai ter os percentuais aqui, né? Todos eles, né? Como eu falei antes, né? Para a gente verificar se encontrou os valores corretos, né? É bom ver se chegou aqui a 100% ou aproximadamente isso, né? Pode variar um pouquinho em função dos arredondamentos, como eu falei, né? Mas em geral vai chegar próximo desse valor. E depois aqui a mesma coisa, né? A gente vai, depois de ter calculado os percentuais de cada um, né, vai fazendo a soma. O primeiro não tem com que somar, não tem nenhuma causa anterior para somar, continua 33. Né? O segundo, aí, né, as causas A e B somadas, 33 mais 28, 61. Depois mais a terceira, mais a quarta, e assim sucessivamente. E devemos aqui também chegar aos 100%, né, como vocês devem ter visto ali naquela tabela. Buenas, e aqui o Pareto propriamente dito, né, gráfico ou diagrama de Pareto, né, onde nós temos aqui no eixo da esquerda, né, as quantidades de ocorrências de cada uma das causas, né, e aqui no eixo da direita os percentuais acumulados, né, e aqui no eixo aqui de baixo, né, nós temos as causas propriamente ditas, né. Então vejam que aqui, por exemplo, a massa pesada, né, representada por uma coluna com as suas 6 ocorrências, o sabor artificial com as suas 5 ocorrências, pouca cobertura com 4, e assim sucessivamente, né? E aqui, nessa linha, está sendo traçados pontos de percentuais acumulados, né? Onde eu tenho aqui, acho que era 33%, se eu não estou enganado, né? Depois aqui
ia para casa dos 60 e poucos por cento, e esse aqui eu lembro de cor, né? 83%, né? Vai aqui, ligando aqui com um pouquinho mais de 80 no caso. Né? Essa é a representação do Pareto. Alguns podem me dizer, a tabela poderia, né, já, a partir dela, eu já ter essa percepção, né, de quais as principais causas do meu problema. De fato, né, mas graficamente fica melhor de se visualizar, né, de se apresentar eventualmente para a diretoria, para a gerência de produção da empresa, né, de forma a ficar bem mais lúdica a apresentação. Né? Então é interessante colocá-la num gráfico efetivamente. Bueno, pessoal, por hoje, né, é só. Né? Aliás, só não, porque vocês têm o trabalho discente efetivo, no qual disponibilizei um exercício envolvendo a folha de verificação e o Pareto. Né? Ao mesmo tempo, também tem uma sala de feedback que eu estou abrindo, né, para vocês darem feedback dessa aula de hoje e também para postarem eventuais dúvidas que tiverem. Né? Na próxima semana a gente deve retomar ao vivo, porque eu já bloqueei a minha agenda. Né? Aliás, peço desculpas, né, por hoje não estar ao vivo com vocês, mas já tinha 5 orientandos com agendamento prévio, né? Eles entram num link e já agendam direto comigo e eu não me esqueci de bloquear. Né? E aí, por consequência, né, eles já tinham marcado. Né? Eu tenho atendimentos das 7 às 7h30, às 8, às 8h30, às 9, às 9 e às 9h30. Né? Então, hoje a agenda vai ser bem agitada, então tive que fazer esse vídeo aqui entre ontem e hoje, né, para que vocês pudessem visualizar. Né? Qualquer coisa, mandem mensagens também, né? A gente está ao menos uma vez por dia monitorando a plataforma, né, para melhor atendê-los, certo? Muito obrigado, um fraterno abraço e saudades.